Oi, eu sou a Sophie, eu sou atriz, criadora de conteúdo e também sou lésbica e hoje nós vamos falar sobre o meu despertar lésbico. Eu vi umas youtubers falando sobre coisas que ajudaram ela a entender e aceitar que gostam de mulheres e coisas que fizeram elas, ajudaram elas a entender que elas não gostam de homem e aceitar. E hoje eu estou a caráter, eu estou com a minha blusinha lésbica da loja Safo, eu vou deixar marcado aqui embaixo para vocês irem seguir e encomendar essa blusa maravilhosa. E vamos começar. Primeiro de tudo, parte do meu despertar começou lá em 2011, na época de ouro, né, que é a época Disney Channel. Inclusive, assim, gente, vocês pegaram o Disney Channel porque eu tenho uma amiga que é, tipo, só 2 anos mais nova do que eu, e ela falou que ela não assistia muito Disney Channel. Eu fiquei muito chocada, porque, tipo, foi a época mais feliz da minha vida quando eu assistia Disney Channel, e eu tenho memórias até hoje. E vamos começar com simplesmente Alex Russo, que é uma personagem de Feiticeiro de Waverly Place, que é tipo a minha série favorita de Disney, né, da época Disney Channel, e eu assistia todos os episódios, e eu reassisti umas 3 vezes depois que lançou no streaming, né, Disney Plus, e essa mulher é maravilhosa, porque ela é simplesmente, tipo, super marrenta, ela é muito inteligente, e ela é simplesmente interpretada pela Selena Gomez, que é a minha maior diva do mundo, tipo assim, vocês vão me ouvir falar muito sobre essa mulher, e a Disney me apresentou ela em Feiticeiro de Waverly Place. E ela é uma atriz foda pra caralho. Hoje, né? Hoje ela não canta tanto, mas ela se tornou, tipo assim, uma das que tá sempre na minha playlist. E eu sou fascinada por essa mulher. É, tipo, meu sonho ir pra um show dela. Não sei se vai acontecer tão cedo, né? Porque ela não tá fazendo shows. E vir para o Brasil, pior ainda. Enfim, foi uma série que começou em 2010. Eu era super novinha, mas ela passou até 2016, mais até. E eu assisti muito. E eu olhava pra essa mulher e eu era apaixonada por ela. Eu sentia uma coisa que eu não sabia explicar, né? Antes, nessa época, eu ainda não sabia que a gente podia amar mulheres também, mas eu olhava pra ela e ela era aquela exata sensação de eu não sei se eu quero ser ela, se eu quero ter ela como amiga ou se eu quero beijar a boca dela e ter ela como minha namorada. Agora eu sei que é essa sensação que eu tinha, né? Mas exatamente isso que eu senti. Nessa mesma vibe, temos ali em 2016, mais ou menos, Teen Beach Movie com a Layla, que, gente, assim, é uma mulher linda. E eu senti a mesma sensação que eu tinha com a Alex, de eu olhava pra ela e eu não sabia se eu queria ser ela, que eu queria ter ela como amiga, se eu queria beijar a boca dela e chamar ela de meu amor, porque ela é muito bonita, é uma atriz muito bonita. E assim, eu só me apaixono por gente difícil, né? Porque ela, que é uma atriz que quase não posta, ela nem tem Instagram, se eu não me engano. E aí tem a Selena Gomez também, que quase não posta. Inclusive, gente, mais pra frente, mas aí eu já sabia que eu gostava de mulheres e tudo mais, temos quando eu assisti Supergirl, em, sei lá, 2021, a Lena de Supergirl, que é a melhor amiga ali da cara, né, da Supergirl e tal. E, gente, eu sentia exatamente a mesma sensação que eu sentia quando eu via a Alex e quando eu via a Layla de Teen Beach Movie. Inclusive, quando eu olhei pra ela, eu falei, meu Deus, ela é muito parecida com a Layla de Teen Beach Movie. E aí foi que eu percebi, que eu me dei conta que a sensação que eu tinha, né, pela Layla de Teen Beach Movie lá em 2017 é a mesma sensação que eu tinha quando eu via a Lena agora, né, em 2021. E aí eu percebi que essa sensação era, não sei se eu quero ser amiga dela, que eu quero ser ela, ou se eu quero beijar a boca dessa mulher. E aí, né, sabe, tipo, quando a gente se descobre, a gente começa a olhar coisas do passado e falar, ah, era isso que eu sentia. Eu tô tentando fazer uma linha do tempo, mas tem coisas que eu vou ter que intercalar um pouquinho e vocês vão entender, vai fazer sentido. Mais ou menos ali também em 2014, temos Brilhante Vitória. E temos Jade Beck, que assim, gente, todo mundo, todas as bissexuais da minha idade que eu conheço, falam que o despertar bissexual delas foi Jade e Beck. Tipo, olhava pra Jade, olhava pro Beck e falava que homem bonito, olhava pra Jade e falava que mulher bonita, quero ter os dois, quero ser marmita desse casal. E aí, inclusive, quando eu achava que eu era bissexual, eu falava, nossa, sim, eles dois são muito bonitos, eles foram meu despertar bissexual. Mas, na verdade, foi o despertar pra saber que eu gostava de mulher. E aí, futuramente, eu ia descobrir que não gostava de homem, né? E assim, a Liz, que é a que faz a Jade de Brilhante Vitória, ela é uma mulher maravilhosa também. Vocês vão ver, gente, que essas personagens, assim, do começo da minha vida, elas começaram a me seguir pro resto, sabe? Eu comecei a levar elas pro resto da vida porque foi
foram pessoas importantes para minha sexualidade. E temos aí a Jade, é uma figura que foi importante, e a atriz eu sigo até hoje. Depois eu assisti Dinastia, que ela foi protagonista, e que mulher maravilhosa, e eu sigo ela e vejo tudo que ela posta até hoje. Mais ou menos essa linha de raciocínio, Jade e Beck, casal bonito. Temos outros dois casais que foi a partir deles que eu percebi uma coisa sobre a Jade e o Beck também, inclusive. Temos o casal Justin e Juliet, que também é de Feiticeiros de Waverly Place, a mesma série da Alex Russo, né, que foi a primeira que eu falei. E o Justin é irmão da Alex, e ele é um homem muito bonito, eu sempre achei ele um homem muito bonito, assim, né. O Beck, de Brilhante Vitória, eu não achava ele tão bonito assim, ele bonitinho, mas não achava ele tão bonito assim. Já o Justin, eu sempre achei ele muito bonito. O ator muito bonito, até hoje, ele é bem bonito. Hoje ele tá um pouco mais velho, mas não é tão bonito assim, mas naquela época ele era muito bonito mesmo. E o Justin, ele namora a Juliet, que inclusive é a atriz que fez Boa Sorte Charlie. Só que em Boa Sorte Charlie ela não me pegou tanto, sabe? Eu não achava ela tão atraente quanto quando eu achei ela namorando o Justin, né, ali em Feiticeiros de Waverly Place. Inclusive, mais pra frente, né, agora, tipo, mês passado, eu descobri uma série chamada Feliz Natal e Tal, que é uma série que eu recomendo muito. Eu assisti muito rápido, porque ela tem, tipo, 8 ou 10 episódios, é uma série de uma temporada, é tipo um sitcom de 20, 30 minutos. Eu me arrependo de não ter assistido ela no Natal, mas eu com certeza, até lá, tem 3 meses ainda, com certeza no Natal eu vou reassistir. É uma série muito aguinha com açúcar, muito fofa, só que tem uma representatividade lésbica, né, uma co-protagonista ali, que é a Kayla. Ela, né, se descobre lésbica durante a série, é muito fofa toda a descoberta dela e toda a saída do armário dela, e inclusive ela é simplesmente interpretada pela Ashley, que fez Sharpay também, Disney Channel, que também foi parte do meu despertar, assim, né, ela sempre foi uma mulher que eu ficava, gente, eu quero ser ela, só que ela eu sentia mais que eu queria ser como ela para ter pessoas ao meu redor que nem ela tinha, mas ao mesmo tempo também ela sempre foi muito linda e eu sempre fui muito apaixonada por ela. Aí tem um spin-off de Sharpay, que eu fico mais apaixonada ainda. Enfim, mas eu tô saindo muito da linha, mas é só pra falar que Feliz Natal e Tal é uma série muito fofinha, água com açúcar. Tem duas de estrelas da Disney que a gente gosta muito de ver, estrelas da Disney, né, agora, na vida adulta, depois deles. E tem uma representatividade lésbica, então assistam essa série que é maravilhosa. Mas só pra falar também que, tipo, nessa série Feliz Natal e Tal, eu senti uma coisa por ela. O que é estranho, porque em Boa Sorte Charlie, que ela era a protagonista, eu não senti isso. Mas em Feiticeiros de Waverly Place eu senti essa... Ai, que casal bonito. E aí, foi uma coisa que eu percebi depois, quando eu tava tentando me descobrir, né, se eu realmente era bissexual ou se eu era lésbica. Foi uma coisa que eu percebi que muitos desses personagens que muitas pessoas da minha idade achavam lindos e maravilhosos, eu só achava esses personagens lindos e maravilhosos se eles estivessem dentro de um casal. Então eu só achava um homem lindo e maravilhoso se ele também estivesse do lado de uma mulher linda e maravilhosa. É o caso da Jade, né, do Beck. Eu só achava o Beck lindo, maravilhoso, nem achava ele tão bonito assim, eu só achava ele bonito porque tinha Jade do lado, que é uma mulher muito bonita. E aí eu só achava, tipo, o Justin eu achava ele bonito, mas eu achava ele um homem bonito e maravilhoso só depois que ele começou a namorar a Juliet. E é a mesma coisa que eu senti em Camp Rock 2. Nick Jonas, que é tipo assim, eu sempre fui uma Nick Girl, eu sempre, né, soube que ele sempre foi meu favorito e tudo mais, e eu sempre amei ele, sempre gostei muito dele, assim, achava ele lindo, maravilhoso, só que eu realmente só achei o personagem dele, né, em Camp Rock 2, muito lindo e maravilhoso depois que ele começou a ter o interesse amoroso dele, No primeiro filme, os Jonas Brothers foram deixados meio de lado, exceto o Joe Jonas, né, que foi um dos protagonistas também, e aí no segundo filme, a Disney viu que eles queriam ver mais dos outros Jonas, e aí deram até um interesse amoroso para o Nick Jonas, que é a Dana. E, gente, eu fui ver essa... Quando eu bati os olhos dessa mulher, eu percebi que ela é muito bonita, muito bonita. Tipo, aquele cabelo liso, sedoso dela, eu ficava apaixonada por ela, assim, sabe? E aí...
foi que eu percebi que eu achava o personagem do Nick muito interessante. E aí foi uma coisa que eu conversei com a minha psicóloga no meu processo de descoberta, né, pra saber se eu realmente gostava de homens, ou se eu tava só me enganando, né, que se eu realmente era bissexual, se eu era lésbica. Foi uma coisa que eu conversei com ela. E ela falou, faz sentido, porque quando você tava na sua infância, né, na sua adolescência, essa pré-adolescência, essa idade de Disney Channel, a gente não podia, assim, eu não podia simplesmente falar, ah, não, mas eu não gosto do Beck, eu gosto da Jade, eu acho ela bonita. Eu não podia falar isso porque, tipo, não era muito aceito como é hoje, né? Assim, a gente criança, as crianças têm, tipo, ninguém ia me bater, mas tem um medo. A gente tinha medo de falar que gosta de mulher, e eu nem sabia direito ainda, mas era visto como algo errado. Ainda mais que eu vim de uma família super religiosa, assim, então era visto como algo errado. E aí agora eu entendo que era por isso eu não falava. Então eu sempre falava, tipo, ai, o Beck é bonito, mas a Jade também é bonita, né? Eles são um casal bonito. Então, tipo, eu não falava que a Jade era bonita. Eu falava, o Beck é bonito, a Jade também é bonita. Eles são um casal. Eles formam um casal bonito, sabe? É uma forma de amenizar o meu sentimento por mulheres. Poder falar também sobre isso, né? Eu achei interessante trazer esse assunto. Agora temos um pequeno salto de experiências. Em 2015, eu já tinha ali os meus 10 anos. Eu já tinha menstruado, né? Eu menstruei com 10 anos. E aí, depois que menstrua, né? É o momento de aflorar sensações para as mulheres. E aí foi que lançou Água na Boca, de Tati Zaki, aquela música Ai, papi, estou muito louca, mamacita, água na boca. Que é simplesmente o clipe que a Tati Zaki está aqui cantando Beija um Homem, ela para de beijar o homem, vira e beija uma mulher. E no momento que eu vi a Tati Zaki encolando os seus lábios com lábios de outra mulher, eu falei, meu Deus, duas mulheres podem se beijar. Tipo, fisicamente, duas mulheres podem se beijar, porque na minha cabeça era impossível. Eu nunca tive contato com pessoas, com mulheres que se beijam. Nunca tive contato com homens que beijam homens também. Nunca tive esse contato. E aí eu vi que era fisicamente possível duas mulheres se beijarem. E aí a gente tem aquelas sensações que eu não vou falar muito sobre, né? Mas aquela vontade de ir no banheiro, aquela vontade de fazer xixi, que posteriormente descobri que era uma coisa mais... né? Enfim, foi a primeira vez que eu senti coisas que eu não sabia nomear. Bom, agora a gente vai ter um salto temporal bem grande, porque nesse meio tempo eu não tive muitas coisas que me ajudaram nessa descoberta, né? Na minha época de pré-adolescência, a gente não tinha tantas informações assim, né? Pelo menos não chegava em mim. Hoje em dia eu vejo muita gente da minha idade falando que assistia The L World, que, gente, por mais que tivesse, não chegava até mim. Eu não sabia dessa série, que tinha mulheres que gostam de mulheres. Enfim, em 2012, mais ou menos, eu comecei a gostar de uma menina, e aí eu achava que ela era lésbica, aí eu falava, não, pelo amor de Deus, isso é coisa da minha cabeça e tal. Mas não vou falar sobre isso, porque o vídeo é sobre coisas do audiovisual, da cultura, da arte, enfim, que me ajudaram a descobrir. Mas só pra contextualizar vocês, em 2012, mais ou menos... 12 não, 17, tô maluca. Em 2017, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu comecei, né, percebi que gostava de uma menina, depois fingi que não, enfim. E aí, mais ou menos em 2020, eu me descobri como bissexual, quer dizer, eu achava que eu era bissexual, né, mas eu aceitei que eu gostava de mulheres, falei para as pessoas e tudo mais. Então, a partir de agora, as coisas, né, os despertares não é sobre gostar de mulher, e sim sobre talvez ser lésbica. Em 2021, finalzinho ali da pandemia, estoura no TikTok um livro chamado Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E eu, como uma boa leitora, né, e tava acompanhando muito o BookTok, eu fui lá e fui ler esse livro. Disseram que tinham representatividades LGBTs. Eu tinha, né, recém lido Vermelho, Branco, Sangue Azul, falei, é esse livro que eu vou ler agora. E aí eu fui ler, me apaixonei pela história. Pra quem não sabe, Sete Maridos de Evelyn Hugo conta a história de uma atriz, né, e ela se casa 7 vezes, mas ela na verdade é bissexual, e ela tem a mulher dela que ela ama demais. Tem um final meio triste, então já vou avisar pra vocês, mas leiam, vale muito a pena, é uma história que a gente se envolve muito pra quem não leu ainda. E aí, em uma, tipo assim, terça-feira à noite, eu estava lendo meu livro e eu me deparo com a seguinte frase. A Evelyn Hugo falando pra Cília, que é a mulher dela, e a Cília é lésbica. A Evelyn falando, eu posso me apaixonar por um homem, Cília. Posso me casar, ter filhos e ser feliz. E nós duas sabemos que, no seu caso, a história é outra. Gente, como pode? Eu juro, eu li essa frase, eu tive que fechar o meu livro, colocar ele na escrivaninha
me deitar e ficar 5 minutos assim. E aí, tipo, foi uma frase que tocou muito em mim. Tipo assim, gente, é um romance de época. 1900 e pouquinhos, sabe? Não era super aceito ser mulher que gosta de mulher, ainda mais em Hollywood. Você poderia perder o seu emprego por isso, você poderia perder a sua visibilidade por isso. Então elas se escondem muito, inclusive, né? E é uma época onde pautas LGBTs não eram super disseminadas. Então, a Cillia era super bifóbica e a Evan era super lesbofóbica. E tem umas frases assim que não precisavam ser faladas, mas mesmo que não precisassem ser faladas, são frases que às vezes tocam na gente, né? E aí eu não entendi naquela época por que essa frase tocou tanto em mim. E outras frases que a Cillia falava, inclusive, né, falando sobre bissexualidade, não tocavam tanto em mim. Só que agora eu entendo que é porque naquela época eu já passava, né, por uma heterossexualidade compulsória. Eu tava namorando um homem e eu era super infeliz naquele relacionamento. E eu descobri que era porque ali era um comecinho de tentar entender se eu realmente gostava de homem, né? Eu tava namorando, mas eu tinha tido minhas primeiras experiências com outras mulheres. E eu sentia, quando eu beijava mulheres, era outra coisa, outro nível. Só que eu não entendia, ou então eu entendia no meu inconsciente, e o meu subconsciente falava, não vamos falar sobre isso, porque você tem que gostar de homem sim, e tal, né? Por vir de uma família super religiosa, uma família super tradicional, do interior e tudo mais. Então, tem tudo isso. E aí, quando eu escuto isso, sabe, mexe com o meu inconsciente, mais lá dentro, assim, coisas que estavam guardadas e sendo super fechadas e fingindo que não existe, sabe? E aí, hoje em dia, eu entendo que é sobre isso, é sobre a minha heterossexualidade compulsória já tá sendo questionada naquele momento. Também em 2021, mais lá pro finalzinho, novembro, dezembro, quase 2022, temos simplesmente a música Ela, da Clarissa. Clarissa, ela lançou um EP e uma dessas músicas, né, temos uma música chamada Ela, que é uma música que fala sobre uma amizade, que na verdade é um romance sáfico, e ela fala sobre essa pessoa que ela se relaciona não ser totalmente, né, assumida e tudo mais. E sabe que a nossa amizade tem que ser escondida, obviamente não é uma amizade. E tem uma parte que ela fala, me diz quanto tempo for, sabe que eu te espero quanto tempo for. Ó, arrepiei, não gostei. Que ela fala, né, tipo, a mulher que ela tá se relacionando não é assumida, mas me diz quanto tempo você precisa pra se assumir, me diz quanto tempo que você precisa pra se sentir segura e a gente poder falar sobre o nosso relacionamento, eu te espero quanto tempo for. E assim, eu não... mexeu muito comigo essa música, mexeu muito mesmo. Na época eu achei muito linda, maravilhosa, e eu sabia que eu esperaria por mim mesma, assim, sabe? Eu já sabia que eu era bissexual, eu já era assumida, mas a minha família não aceitava, a minha família, né, e tudo mais, então eu sabia que eu não poderia nunca assumir uma mulher, eu achava que eu nunca poderia assumir uma mulher, e eu cantava aquela música pra mim mesma, sabe, tipo, eu espero quanto tempo for pra que a minha família se sinta à vontade, ou que, sei lá, que eu chegue num momento em que eu mande todo mundo se fuder e eu vou assumir uma mulher e é isso. Eu espero quanto tempo for, eu espero por mim. E aí, um pouquinho mais pra frente, ali no final de 2022, essa música ressurge na minha vida de uma forma muito mais forte, né? Eu escutei ela durante esse tempo todo, mas em 2022, final, assim, parece que... Nossa, menina, por quê? Eu comecei a me apaixonar pela minha atual namorada naquela época. E a minha atual namorada não era assumida naquela época. E eu ficava, tipo... Eu não sei... Quer dizer, ela não era assumida e ela fingia que ela não gostava de mulheres pra gente, mas eu claramente sabia que ela gostava de mulheres e que ela estava apaixonada por mim, enfim. E aí eu ficava, tipo, eu cantava essa música porque eu falava, eu espero ela, por quanto tempo for. Eu espero ela, e tipo assim, o ela, que era minha namorada, tava se referindo a ela também, mas também tava se referindo a mim novamente. Eu espero quanto tempo for, porque eu sabia que se eu namorasse ela naquela época, eu não conseguiria assumir ela. Eu não tava no momento de assumir ela também, tipo, para minha família. Mas eu esperaria ela e eu esperaria a mim, eu esperaria pra ter esse momento, eu esperaria pra ter esse relacionamento. E assim, gente, é uma música que até hoje me pega muito, toda vez que escuto eu tenho vontade de chorar, e eu não vou chorar agora, mas é só pra falar que a Clarissa, ela foi uma pessoa muito importante pro meu desenvolvimento, principalmente essa música, e essa música eu canto pra minha namorada. Hoje a gente já é super assumida e tudo mais, pra minha família aceita, a família dela aceita, a internet toda, né, já sou assumida e ela pra internet toda e tudo mais, mas é uma música que mexeu muito comigo, até hoje eu escuto e canto ela com unhas e dentes.
E a Clarice é uma pessoa muito importante pra mim, foi muito importante pra minha descoberta, e por isso que eu tenho um apego sentimental tão gigante por ela. Tem um pôster aqui que tá escondido, vocês não vão conseguir ver, mas tem um pôster ali. A minha primeira e única, até agora, tatuagem é da Clarice, tá escrito Para Raio, que é o meu álbum favorito. Por mais que tenha esse EP, que tem essa música que é tão importante pra mim, as músicas de Para Raio também são muito importantes pra mim, me ajudaram em um momento muito difícil. E foi ela que escreveu essa tatuagem, daí nela, escreveu num papelzinho, eu fui lá e falei, eu vou tatuar ela na minha pele, porque eu quero ter essa mulher pra sempre na minha vida, porque ela me ajudou demais, se não fosse por ela, eu teria demorado mais tempo de outras coisas. Enfim, não quero falar sobre ela, porque toda vez que eu falo sobre ela, eu tenho vontade de chorar. E agora, por último, mas não menos importante, temos Lisboa, que é uma música da Ana Vitória. Do mesmo jeito que eu falo sobre a Clarissa, que eu tenho esse sentimento todo pela Clarissa, eu tenho esse sentimento todo pela Ana Vitória. Inclusive, a Ana Vitória foi quem me apresentou a Clarissa, porque elas têm um filme, né? Já falei aqui no vídeo anterior, ela tem um filme sobre a história da Ana Vitória. E aí a Ana se relaciona com uma, né? Se relacionou com uma mulher chamada Cecília, quer dizer, chama Letícia, mas enfim, no filme chama Cecília, né? Que também vamos falar, mas não vamos deixar tão na cara. E aí quem interpreta a bendita da Cecília é a Clarice. Foi ali que eu descobri a Clarice, que ela canta, tem uma voz angelical. E aí decidi ir seguir ela e até hoje ela é tipo assim, amor da minha vida. E eu tenho muito apego pela Ana Vitória também, porque elas me ajudaram muito, né? As músicas dela me ajudaram muito. Mas uma música que eu tenho muito apego desde sempre, desde que lançou, é Lisboa. E tem uma parte específica que eu canto também ela com muita força, que é quando ela fala: eu te queria a vida toda, te confesso. E eu escutava aquela música e o jeito que elas cantavam falando sobre um amor, que ela era muito feliz e claramente era um amor sáfico, sabe? Mesmo que não fosse um amor sáfico, era um amor tão genuíno que eu falava, eu quero isso, eu espero a vida inteira por isso, desde sempre eu espero, sei lá, gente, eu sempre fui uma criança muito carinhosa, eu sempre quis só ser acolhida e ter um afeto e tudo mais. E eu esperava, eu sonhava um dia poder ter esse carinho. E quando eu era criança, eu achava que eu não ia ter esse carinho e esse amor de verdade, esse casamento de verdade. E eu só não sabia que eu achava que eu não ia ter, porque tudo que eu via era sobre homens e mulheres, e eu comecei a namorar, e eu me relacionava com homens, e eu nunca sentia isso, eu nunca sentia que eu ia casar. Eu falava que eu não queria casar, minha família até se surpreendeu quando falou que eu queria casar, porque eu passei a minha vida inteira falando que eu não queria casar. Mas eu não queria casar porque eu não queria, eu não me via casando com um homem. E aí eu escutava essa música falando sobre amor e como elas queriam essa vida, esse amor a vida inteira. E eu falava que eu quero esse amor a vida inteira, eu sonho por esse amor. E um dia se tornou verdade. Um dia eu conheci a minha namorada, um dia eu me apaixonei por ela. Eu descobri que na verdade era só porque eu não me apaixonava por homens. E hoje é uma das nossas músicas, a gente fala que é uma das nossas músicas porque representa esse amor incondicional, genuíno, que a gente sente uma para a outra. E esse amor que eu não conhecia e eu conheci com ela. E essa parte de eu te queria a vida toda, te confesso, é a parte que eu canto também a plenos pulmões, porque é verdade, eu queria ela a vida inteira e eu só não sabia, eu só não... Ai, não quero chorar, não posso chorar, tem muita coisa pra fazer ainda. Enfim, não vou falar mais sobre isso, acho que vocês já entenderam. É isso, eu nem tava pretendendo me emocionar nesse vídeo, mas impossível falar de sexualidade e desse jeito e não me emocionar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui mais despertares de vocês, se alguma dessas coisas que eu falei foi parte do despertar de vocês. Me contem outras coisas que foram parte do despertar de vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguma amiga que possa se sentir representada com alguma dessas coisas. E vai me seguir lá nas outras redes sociais. Pede aqui algum vídeo que você quer ver nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!